Olá! A nova equipe econômica começa 2015 com um problema do tamanho de 100 bilhões de reais. O déficit que impôs ao governo uma queda de braço com o Congresso neste fim de ano vai exigir de Joaquim Levy, Nelson Barbosa e Alexandre Tombini decisões técnicas e força política para recolocar o país na rota do crescimento. A equipe foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff com a promessa de que haverá uma retomada lenta e gradual do superávit primário, além do combate à inflação e retomada do crescimento. Como isso será feito, é o que tentamos descobrir nesse Brasil em Debate, que conta com a presença dos deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro. E eu vou começar com uma pergunta para o deputado Jorge Bittar. Deputado, o Joaquim Levy é um técnico com um perfil bastante ortodoxo em termos econômicos, defensor de um ajuste muito rígido nas contas fiscais do governo. E o Nelson Barbosa é considerado um homem muito voltado para o desenvolvimento. O senhor acha que pode haver conflito tendo duas personalidades, de certa forma, opostas numa mesma equipe? Acredito que não. Bom, primeiro, é importante ressaltar que Joaquim Levy não é uma novidade num governo do PT, né? Ele foi secretário do Tesouro Nacional durante boa parte do governo Lula, o primeiro governo do presidente Lula. Teve um desempenho tão bom como secretário do Tesouro, conseguindo arrumar as contas públicas, conseguindo realizar o superávit necessário para colocar a dívida pública, que até então vinha numa trajetória ascendente, numa trajetória descendente, né? Ou seja, tanto a dívida líquida do governo federal em relação ao PIB, quanto a dívida bruta do governo federal. E foi tão bem sucedido que depois acabou sendo secretário de Fazenda no estado do Rio de Janeiro, onde teve um desempenho muito positivo. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e acompanhei a trajetória do Levy. Então, eu acredito que ele é alguém que tem experiência no setor privado, mas tem uma carreira sólida no setor público, sabe quais são as necessidades e quais são as limitações também da sua atuação no setor público. Já Nelson Barbosa, sim, tem um perfil desenvolvimentista, mas sempre teve grande apreço, grande cuidado com o trato da questão fiscal. Na medida em que a questão fiscal possa contribuir para fazer com que a inflação possa convergir para o centro da meta, ou seja, que a inflação não possa entrar numa trajetória ascendente. Registro que a inflação está sob controle, mas queremos que ela possa ir aos 4,5% ao ano, que é o centro da sua meta. E, ao mesmo tempo, vamos fazer um superávit no próximo ano de 1,2% do PIB, que é perfeitamente realizável sem que se possa prejudicar os gastos sociais, como os programas de transferência de renda, como os programas da área de saúde e educação pública, que são fundamentais para o nosso país. Deputado Mendes Tame, o seu partido é um partido que sempre defendeu uma rigidez nas metas fiscais, um controle muito próximo das contas públicas. Como é que o senhor está vendo, como é que o senhor enxerga essa equipe econômica e os primeiros anúncios que já foram feitos pelo Joaquim Levy, de que haverá uma recuperação aí do superávit primário? Como é que o senhor vê essa nova equipe? Primeiro, nós vemos o que vocês da imprensa dizem. Vocês dizem que o PT roubou as nossas bandeiras. Essa equipe que está aí não tem nada a ver com o ajuste que faríamos. É completamente diferente. O nosso foi bem anunciado pelo Aécio. Nós queríamos cortar gastos, diminuir de ministérios para metade. Nós temos 30 ministérios. É um governo gastão. A gastança é a característica desse governo. Nós queríamos diminuir custos. Esta equipe que entrou não quer diminuir custo, quer manter todos os companheiros, todos os que foram lá e que estão lá na boquinha, todos têm que ser mantidos. Eles querem aumentar impostos. É um ajuste do outro lado, do lado do aumento de impostos. Por fim, alguém troca time que está ganhando? Não. Alguém não troca time que está perdendo? Não. Se houve uma troca tão radical da equipe econômica, é o reconhecimento
tácito e expresso do PT de que a equipe econômica foi um redundante fracasso. Portanto, no segundo mandato Dilma, ela quer fazer algo diferente do que fez, porque está reconhecendo que o que fez não deu certo. Deputado João Bittar, o senhor concorda com a ideia de que esses primeiros 4 anos foram de fracasso econômico? Em hipótese alguma. Um país que em 12 anos criou 21 milhões de empregos no Brasil, um país em que a massa salarial, a renda do trabalho cresceu. Aliás, um dos poucos países do G20, os mais importantes economias do mundo, que cresceu e, ao mesmo tempo, conseguiu distribuir a renda, conseguiu diminuir a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, ao contrário do que ocorre na maioria dos países do G20. Então, registro que essa equipe econômica, composta por Levi, por Nelson Barbosa no planejamento, por Tombini no Banco Central, é uma equipe experiente. Nelson Barbosa também já foi da nossa equipe de governo. É natural que, num segundo mandato, haja alguns ajustes, como houve também no governo do presidente Lula, algumas alterações de ministros. Os ministros não precisam permanecer eternamente dentro do governo. Registro que o Brasil teve taxas de crescimento bastante grandes. Nós temos a nossa dívida pública em relação ao PIB, ao contrário do que acontecia nos governos anteriores aos nossos, absolutamente sob controle. Nós temos uma dívida líquida sobre o PIB de 34% do PIB. Essa dívida líquida sobre o PIB no governo anterior chegou a quase 50% do PIB. Temos uma dívida pública bruta, a dívida total do governo, que é menor do que a dívida da imensa maioria dos países do G20, quando comparada com o produto interno bruto desses países. Então, nós temos uma economia que está muito bem. Precisamos gastar mais neste ano. Não foram gastos desnecessários, como sugere a intervenção do deputado Mendes Tame. Foram gastos absolutamente fundamentais, investimentos estruturantes na economia para manter o ritmo de geração de empregos na nossa economia. Quer dizer, o Brasil enfrenta uma crise grave do ponto de vista da economia internacional. A Europa até hoje não superou a sua crise. A China está crescendo a menos da metade do que cresceu no passado. A economia americana não se recuperou. O Japão não se recuperou e a economia brasileira consegue manter o nível de emprego, consegue manter a renda do trabalho e manter os seus parâmetros econômicos absolutamente sob controle. Agora, deputado Mendes Tame, o senhor falou em redução da máquina. Quer dizer, isso é uma economia significativa, mas durante vamos lembrar, a campanha eleitoral, apesar dela já ter passado e estar encerrada, se falou em retomada do crescimento. Para retomar o crescimento, a gente precisa de investimentos, o Estado tem um papel importante. Como é que é possível combinar um ajuste fiscal com a retomada do crescimento, como defende o seu partido? Bom, em primeiro lugar, este ano não se caracterizou por uma taxa de investimentos muito maior do que nos anos passados. O governo federal não investiu, o Brasil continua sendo um cemitério de obras paradas, paradinhas. Ou, se não está parada, tem que ser, lentinha, quase parando. Não conseguiu fazer a transposição do Rio São Francisco, não conseguiu fazer a Transnordestina. Nós estamos com crise de energia elétrica no país inteiro, não é só crise de água, está faltando água para gerar energia no país inteiro. Portanto, o país está quase parado, com um PIB mínimo. Não é por culpa dos outros países, porque na América Latina, países com muito menos condições do que o nosso estão com um crescimento muito maior. Segunda coisa, essa equipe que entrou falou que não vai usar mais o conceito de dívida líquida, ao contrário do que o Bittar, que é um dos melhores deputados desta casa, colocou. Não vai usar mais, quer usar o conceito de dívida bruta. Já disseram isso várias vezes, que o que vale é o conceito de dívida bruta. Portanto, ao contrário do que foi afirmado. E a dívida bruta brasileira cresce de uma forma galopante. Em suma, se não houvesse problema nessa gastança desenfreada, nós não teríamos tido o desconforto
de, nesses dias que passaram, termos o Congresso de joelhos, aprovando um decreto ou um projeto de lei enviado pelo Executivo que autoriza a posteriori que haja um desconto no cálculo do superávit daquilo que diz respeito ao PAC e a outros investimentos do governo. Ora, como que eu vou dizer que o que foi gasto não foi gasto? Que o superávit pode ser um superávit negativo, porque eu não estou considerando alguns gastos do governo que não devem ser computados na lei de diretrizes orçamentárias. É uma vergonha. Não conseguiu cumprir as metas, aí mudam-se as metas. Que exemplo é dado para jovens, para os estados e para os municípios, se eu mesmo não cumpro as metas que foram determinadas pelo próprio governo? Deputado Jorge Bittar, o deputado Mendes me lembrou de uma área que foi bastante crítica esse ano para todo o país, que é a área da energia. O economista Raul Veloso falou que só a equipe econômica não seria suficiente, que é preciso mudar também áreas críticas, técnicas do governo, como, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, que teria sido responsável aí por parte do aumento da inflação, quando não conseguiu planejar o crescimento da produção elétrica e fez o país depender, como está dependendo hoje, das usinas termoelétricas que deveriam ser usadas apenas ocasionalmente. O senhor acha que é necessária essa mudança nessas áreas do governo também, que não seria necessária uma reforma muito mais ampla, que a gente ainda não sabe se a presidente vai fazer ou não, né? Porque ainda está em curso. Primeiramente, eu não sei qual é a crise energética que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Aquilo sim foi crise, né? Que tivemos um apagão de energia no país. As térmicas estão cumprindo o seu papel. Nós estamos vivendo uma das maiores estiagens, né, em nosso país. São Paulo vive as agruras de uma estiagem brutal, prolongada e profunda, né, que diminui as nossas reservas de água e, portanto, nos obriga a acionar as térmicas que cumprem exatamente esse papel. Elas estão cumprindo um papel complementar. É longo neste período porque a estiagem é longa e aguda também. Mas hoje o Brasil tem uma empresa de planejamento energético. O último leilão da empresa de planejamento energético prevê alguns milhares de megawatts na produção de energia solar, na produção de energia eólica, ou seja, energias alternativas, para que a gente possa ter um parque de produção de energia que seja diversificado, trabalhando com a energia hídrica, que é barata e que é sustentável historicamente, trabalhando com a energia solar, com a energia com base nos ventos, a chamada energia eólica, e tendo as térmicas, sim, sempre como uma reserva importante para garantir o fornecimento de energia no país. Agora, é natural que as contas de energia tenham subido um pouco. Por quê? Porque a energia térmica é mais cara do que a energia hidráulica em nosso país. Mas isso também é algo absolutamente momentâneo. Tanto é verdade que a Agência Nacional de Energia Elétrica já adotou medidas para reduzir os preços das térmicas, de tal maneira que esse impacto seja menor no próximo ano sobre as contas de nossa população. Agora, em relação aos investimentos do governo federal, olha, se nós compararmos historicamente o que está sendo feito, por exemplo, a transposição aqui, o deputado Mendes aqui tem apreço também, é um deputado atuante, correto, capaz, sem dúvida. Ora, a transposição de água do São Francisco está caminhando muito bem. As obras estão se prolongando um pouco mais, mas estarão prontas no próximo ano. E isso vai beneficiar muito o Nordeste. Note que o Nordeste teve também uma das grandes secas históricas, e nós não tivemos os problemas que tivemos no passado, porque nós temos hoje cisternas, que são investimentos públicos federais que armazenam a água da chuva, nós temos poços artesianos, ou seja, nós temos investimentos públicos na área do Nordeste que estão gerando uma melhor qualidade de vida para a população daquela região do país. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco conversando sobre como é que vai ser a vida política dessa equipe econômica. Até daqui a pouco.
Brasil em Debate está de volta hoje discutindo o perfil da nova equipe econômica com os deputados Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputado Mendes Tame, o PSDB acabou ficando com a alcunha do partido especializado em combater a inflação por causa do Plano Real do presidente Fernando Henrique. Como oposição, é preciso apresentar uma alternativa. Qual seria a alternativa do PSDB para a gente não correr o risco de ter um aumento na inflação que está fechando o ano aí na base de 6,5%? Bom, em primeiro lugar, esse ajuste fiscal significa acabar com a gastança. Gasta-se o que se tem. Respeita-se a lei de responsabilidade fiscal, que é uma grande conquista do povo brasileiro. Estabelece metas, punições e faz com que haja responsabilidade fiscal, como o próprio nome indica. Eu não vou fazer gastos que não sei nem quem vai pagar no futuro. Eu vou ter a responsabilidade de gastar bem, gastar de uma forma responsável aquilo que se arrecada. Mas, por si só, esse ajuste não vai gerar nenhuma mágica, nenhum desenvolvimento econômico. É preciso que o governo faça muito mais. Combata a inflação, faça uma política cambial consistente e desenvolva a indústria, interrompa esse processo inegável, que ninguém pode negar, de desindustrialização que está arrebentando com a nossa indústria brasileira. Não há nenhum país, nenhum caso de país no mundo que tenha se desenvolvido, que tenha melhorado a vida, a qualidade de vida do seu povo sem uma indústria forte. É a indústria que oferece os melhores empregos, os empregos que conseguem agregar valor e pagar melhor para que haja renda para ser distribuída. E dessa forma criar bons empregos e não só maus empregos, lá embaixo, na parte de baixo da pirâmide. Eu estou acreditando que nós possamos fazer um projeto ainda. Nós somos uma oposição diferente. A gente não torce pelo quanto pior, melhor. A gente quer que o Brasil vá bem, quer que esse governo acerte. Então, esse governo tem que fazer mais uma coisa. Tem que voltar a ter ética. Tem que acabar com a corrupção. Os dados da Fiesp mostram, ela contratou a FGV, só conseguiu computar nesses cálculos os superfaturamentos. Aquele que é por fora lá das terceirizações conseguiu computar. Deu um gasto de quase 80 bi por ano. Ora, é o orçamento da saúde. Quantas pessoas hoje estão na fila esperando para fazer uma hemodiálise, uma ultrassonografia, uma quimioterapia, uma radioterapia? Pessoas lúcidas, tem problema no rim, sabe que se não conseguir fazer a hemodiálise, não vai sobreviver. E quando que vai fazer se ela está na fila? Quando aquele que está fazendo sarar, fizer um transplante ou morrer. Isso é perverso. O orçamento inteiro da saúde do governo federal, sem botar os estados e municípios, é destinado, igualzinho, é o destinado à corrupção, que vai para os bolsos das pessoas corruptas, verdadeiros delinquentes. O dinheiro é inelástico. Quando eu tiro o dinheiro pela corrupção, vai faltar na saúde, vai faltar na educação, vai faltar na segurança. Portanto, eu tenho que combater esse mal de uma forma muito corajosa. Tenho que enfrentar, como diz a palavra, tenho que bater de frente. O verbo enfrentar, em português, é um verbo extraordinário. Ele diz bater de frente. Eu tenho que enfrentar, ter coragem de dizer que nós temos condições de acabar com essa banalização do mal, que é a corrupção, que está corroendo o país, e os próprios integrantes da base, os próprios integrantes do PT estão dizendo isso. O presidente da Frente Parlamentar contra a Corrupção é o Francisco Praciano, do PT do Amazonas. Isso. Uma excelente figura. Portanto, há pessoas corretas, honestas, no Brasil inteiro, independente de partidos, que têm que se unir para acabar com essa chaga.
Deputado Jorge Bittar, eu sei que o senhor vai querer responder ao que o deputado Mendes Tame falou, mas eu queria colocar uma outra questão política. Quando foi anunciado o nome de Joaquim Levy, houve uma forte reação dentro do próprio PT, que não quer o que eles chamam de um neoliberal, um ortodoxo dentro da Fazenda. Eu quero saber se isso está resolvido, se politicamente ele não vai sofrer o que a gente chama de fogo amigo. Se não vai ser um ministro que vai sofrer oposição por parte do próprio PT. Eu acredito que não. De fato, houve alguns setores do PT que tinham expectativa de um ministro talvez com um perfil um pouco diferenciado em relação ao perfil do Levy, mas a própria reunião do Diretório Nacional, que houve há pouco mais de uma semana atrás, foi realizada na cidade de Fortaleza, enfim, hipotecou todo o apoio político à presidenta Dilma, à sua equipe, no sentido de que a gente possa mover os investimentos desse país. E para isso nós precisamos de realizar um bom desempenho fiscal no próximo ano. Nós fizemos políticas anticíclicas, né? Ou seja, gastamos num momento em que a economia se retraía, né? Agora, nós precisamos manter o fiscal e estimular os investimentos na economia brasileira. Um dos fatores, eu gostaria de comentar duas coisas aqui. A política industrial, a que Mendes Tame fez menção. Em segundo lugar, o tema da corrupção. Sobre o tema de política industrial, eu registro que nosso país se ressentiu muito do ponto de vista do câmbio em relação às políticas expansionistas americanas. Para combater a crise, os americanos aumentaram o volume de dólares em circulação e reduziram a sua taxa básica de juros da economia. Isso promoveu, né, um verdadeiro derrame de dólares pelo mundo e fez com que o câmbio brasileiro, o real, ficasse muito valorizado, chegou a ser 1,7. Né? E isso, evidentemente, dificultou as exportações brasileiras e permitiu uma verdadeira invasão asiática, né, de produtos produzidos na China e outros produtos asiáticos, prejudicando a indústria brasileira. Hoje, felizmente, o câmbio está em 2,6, né, R$ 2,60. Deve subir um pouco mais, o câmbio ideal é próximo de R$ 3,00, para que a nossa indústria possa reagir. Eu não considero que haja um processo de desindustrialização. O mercado interno sofre um pouco. Oi? O mercado interno sofre um pouco. Claro, né? que sofre. O crescimento que houve por causa do crescimento do consumo, com isso deve Exatamente. arrefecer. Agora, veja bem, no nosso sistema econômico, mantido tanto pelo governo do PSDB quanto pelo nosso, o câmbio é flutuante. Nós temos que mexer nos parâmetros da economia de tal maneira que a gente não permita que novamente haja uma valorização do real diante do dólar e que isso possa continuar prejudicando a indústria brasileira. Então, eu acredito, com o resultado fiscal, com um câmbio melhor, com uma relação de confiança positiva entre governo, setores empresariais e a sociedade brasileira, nós vamos gradualmente retomar os investimentos na economia brasileira e gerar mais empregos de qualidade, como faz menção o deputado Mendes Tame. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Claro que temos que melhorar a produtividade, continuar com o Pronatec, que foi um sucesso na formação técnica de nossos trabalhadores, e outras medidas importantes na área de inovação e de tecnologia. Agora, eu tenho 2 minutos para colocar uma questão. Sobre corrupção. Tanto as pessoas corruptas como as pessoas honestas não são atributos deste ou daquele partido, né? Tanto é verdade que há os problemas identificados com relação à Petrobras, que são problemas graves, né? Nós repudiamos as práticas que foram desenvolvidas por esses que estão sendo agora indiciados, né? Em segundo lugar, mas há problemas em outros governos também. No governo de São Paulo, por exemplo, agora a Polícia Federal, que, aliás, a presidenta Dilma merece os nossos aplausos, porque nunca a Polícia Federal agiu com tanta firmeza e com tanta autonomia também. O caso da CTPM em São Paulo, 418 milhões de reais de vários governos sucessivos do Estado de São Paulo, são governos do PSDB. Então, há problemas em todos os governos. Isso é uma prática histórica e nós temos que combater esse tipo de prática com muito vigor. Falando em presidente Dilma, eu tenho 30 segundos para cada um me responder o seguinte. Tivemos 2 presidentes que marcaram o país por um desempenho econômico muito bom, que foi Fernando Henrique e o presidente Lula, que não eram economistas. A presidente Dilma é economista.
A nova equipe econômica vai ter poder diante da presidente Dilma, que gosta muito de interferir na economia. Deputado Mendes, 30 segundos para cada um, é só o que eu tenho. Não sei, isso é uma premonição, não dá para saber. O que dá para saber é o que acontece. Nos dias seguintes à nomeação do Joaquim Levy, dizendo que vai haver um ajuste fiscal, que não vai mais dar dinheiro para os bancos oficiais, nós votamos aqui, ou ainda não votamos, mas já está uma medida provisória que permite que o governo tome no mercado 30 bilhões de reais, dinheiro que não tem, para financiar o BNDES. Deputado Jorge Bittar. E vai financiar o BNDES, que é dinheiro que vai para a indústria, para a infraestrutura, para investimentos e gerar novos empregos na economia brasileira. Vai deixar a equipe econômica trabalhar? Eu acho que sim. O ministro Guido Mantega teve absoluta liberdade e autonomia para conduzir a política econômica até agora. Evidente, quando a nossa presidenta Dilma convida Joaquim Levy, Nelson Barbosa e Tombini para o Banco Central, ela evidentemente combina com eles todos os aspectos fundamentais da economia e oferecerá a essa equipe a relativa autonomia que ela deva ter para conduzir as políticas de agora. Ela, de qualquer forma, será, digamos assim, a grande zeladora do processo de garantia de continuidade do crescimento econômico e da geração de empregos na sociedade brasileira, porque isso é precioso e inegociável. Muito obrigada, deputado Jorge Bittar. Muito obrigada, deputado Mendes Tami. E a gente fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela nossa página tv.câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.